pessoal, aqui mais uma vez, né? Estamos juntos, graças a Deus, grata satisfação estar aqui diante de todos vocês, viu? Em que pese, como eu já falei em outras aulas, em que pese eu não estar aqui diretamente vendo os rostos de vocês, né? Acompanhando aí vocês junto às aulas, mas eu tenho um carinho imenso por todos os alunos lá, por todos os alunos que disponibilizam o seu tempo para estar aqui aprendendo juntamente conosco, né? Por essa razão, o compromisso aqui é com a excelência das aulas que chegam até vocês. Diante disso, pessoal, se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma reclamação, tá? Pode mandar aqui, em especial, tô falando em relação às aulas que eu trabalho com vocês, porque aqui o nível é de excelência, ok? Eu estou aqui à disposição para trazer da melhor maneira o conteúdo até vocês. E o meu desejo para todos vocês é que vocês sejam bem-sucedidos na vida, bem-sucedidos como pessoa, bem-sucedidos como concurseiros, ok? Vamos lá então? Galerinha, é o seguinte, eu sou a professora Débora Botan, né? Nós já nos conhecemos e agora então nós deixamos para trás, né? Os crimes do capítulo 6. Tá? Vamos trabalhar aqui outro bloco de crimes. É um bloco pequeno de crimes, são apenas 5 tipos penais, do 335 ao 339. 5, 6, 7, 8, 9. São apenas 5 tipos penais que nós vamos estudar aqui de maneira bem tranquila, tá? E que crimes são esses, professora? Quais são esses crimes? São os crimes praticados por particular contra a administração militar. É isso mesmo. Então agora nós vamos estudar os crimes praticados por particular, tá? Aquele crime que o particular vai praticar contra a administração militar. Então nós temos o quê? Nós temos funcionários, nós temos o civil, né? Quem que nós temos? Nós temos civil e militar, trabalhando na instituição pública militar, tá? Todos esses, via de regra, eles praticam o quê? Criminho, tá? Do capítulo, eu estou evocando um capítulo 4, do capítulo 6. Agora, quem que nós teremos? Nós teremos o particular. Nós teremos eu e você, tá? Praticando crime contra a instituição pública militar, tá? Então, os crimes do capítulo 7 são aqueles crimes praticados pelo particular, praticados por aquela pessoa que não possui. Quem que é esse particular que pode praticar um desses 5 crimes que nós vamos estudar? É aquele que não possui vínculo. Não possui vínculo, galerinha, com a instituição militar, tá? Por isso chamamos ele de particular. É a mesma coisa, pessoal, quando nós estamos no direito penal comum. Sim, a mesma coisa. Lá no Código Penal Comum, nós temos o quê? Crimes praticados contra a administração pública por funcionário público e crimes praticados contra a administração pública por particulares, ok? Eu que ainda não sou funcionária pública, eu sou particular, então eu posso praticar crime contra a administração pública comum e posso praticar crime contra a administração pública militar, ok? Bora lá no gás então. Então, ó, quem vai praticar esses 5 crimes que nós vamos estudar agora é o particular, é aquele que não tem nenhum vínculo com a instituição militar, belezinha? Então, bora lá. Ó, o primeiro criminho que nós vamos estudar, tá? O primeiro dos 5 é um criminho chamado assim, ó, exercício ilegal, que é o exercício ilegal, não, perdão, é a usurpação de função, tá? É a usurpação. Glauber, eu vou voltar aqui, fingir que terminando de apagar o quadro que eu troquei o nome do crime, tá?
Não precisa, né? Eu voltar, desculpa. Vamos lá. É que eu não quero perder aquela explicaçãozinha que eu já fiz, porque é por causa do tempo, tá, Glauber? Então, ó, imagine que terminei de apagar o quadro. Vamos ver se vai dar certo. Terminei. Pois bem, agora então nós vamos estudar o primeiro criminho. Vamos lá? Qual é o primeiro criminho? Né? Vamos ver qual é o nosso primeiro criminho. Usurpação de função. Usurpação de função. Artigo 335. Vamos lá? Este criminho, ele fala o quê? Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. Prestem bem atenção. Não se trata, o crime do 335, olha que interessante, ele não se trata de uma mera usurpação de função. Ele trata-se de usurpar o exercício de função, tá? Onde? Em repartição ou estabelecimento militar. Pois bem, galerinha, pois bem. O que significa usurpar o exercício da função? O que significa? Significa que para a prática deste crime, olha que maravilha, significa que para a prática deste crime, não basta o particular, lá na instituição militar, se apresentar como funcionário da instituição militar. Não basta ele colocar a roupinha e ficar lá se apresentando, oi, bom dia, boa tarde, se apresentando como funcionário da instituição militar. Para praticar este crime, para configurar este crime, ele tem o quê? Que usurpar o quê? Tem que tomar uma posse indevida do quê? Do exercício da função. Significa que para praticar este crime, ele deverá realizar atos inerentes à função usurpada. Usurpar o exercício, ok? Significa realizar alguma atividade, realizar algum ato inerente àquela função. Vamos pegar o exemplo ainda há pouco do outro bloco. Imagine que o particular entra na repartição no setor de processos, lá da administração militar. Ele entra e fica lá atrás do balcão, bem quietinho. Durante o dia ninguém chega lá, ninguém conversa com ele, ninguém solicita nada para ele. E ele fica todo lá, lindo, maravilhoso, uma estátua, só respondendo bom dia, boa tarde, você é novo aqui? Sou, não sei o que, pá. Não realiza nada. Ele praticou o crime de usurpação? Não. Por quê? Porque ele não usurpou o exercício. Não foi o exercício, ok? Agora, ele não praticou nenhum ato inerente àquela função. Então, ele não praticou o 335. Agora, se ele está lá atrás do balcão e chega alguém, olha, por gentileza, pega para mim processo tal, e leva em tal sala. Aí ele vai, e se encaminha. Opa! Aí configura o 335. Por quê? Porque ele realizou atos inerentes à função usurpada. Ok, galerinha? Tem que ficar claro isso aí, porque aqui é o X da questão, aqui é o pulo do gato, tá bom? E quando nós falamos em usurpar, o que significa, né? Usurpar, eu sou uma pessoa vocês já sabem, quem está assistindo esse curso já sabe, eu sou uma pessoa de 36 anos de idade, então eu assisti sim, e assisti ainda 2 vezes, que vergonha, mas eu assisti aquela novela Usurpadora, ó. Eu era adolescente, jovem, né? E assistia Usurpador. O que é usurpar? Quem é o usurpador? O usurpador é aquele que se faz passar por outro.
né? Então, o usurpador é aquele que se faz passar por outro. Nessa novela, nós tínhamos o quê? Duas irmãs gêmeas. Tinha a irmã pobre, honesta, tinha a irmã rica, malandra, né? E aí, um dia, a rica, malandra fez um acordo para que a pobre honesta tomasse o seu lugar. Então aquela irmã pobre e honesta, né, se apresentou por algum período como sendo a irmã rica malandra, ok? A usurpadora. Então ela era uma usurpadora. Por quê? Porque ela era a pobre honesta, mas se passando pela rica e malandra, ocupando o lugar da rica e malandra, ok? Só para descontrair. Então, usurpar, o que significa usurpar? Tomar o lugar de outro, se passar por ele, ok? Então, usurpar é o quê? Tomar o lugar de outro e se passar por ele. É o que acontece aqui no 335. O particular toma o lugar do funcionário da instituição militar e por ele se passa. Por ele se passa realizando atos inerentes à função usurpada. Ok? É uma usurpação de função. O particular chega e toma conta daquela função. E ali ele se passa por um funcionário da instituição militar, realizando atos inerentes à função usurpada. Ok? Então, olha só. Crime do 335. Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Ok? Olha só, definição. Usurpar função pública é assumir indevidamente uma função, é apossar-se, apoderar-se dela. O crime em tela ocorre, canetão vermelho, ocorre quando o agente assume o lugar de usurpador. Ele assume o lugar e realiza algum ato próprio da função usurpada. Realiza algum ato próprio da função usurpada. Em repartição, estabelecimento militar. Com essas duas condutas, eu tenho 335. Se ele só assume o posto, tá? Mas não realiza nenhum ato inerente àquela função, eu não tenho 335. Para ter o 335, o que é que eu preciso? Que ele usurpe a função e exerça algum ato referente àquela função, ok? Exemplo, o agente que apresenta-se e realiza atendimento administrativo em repartição militar. Ele apresenta-se e realiza atendimento administrativo, ok? Ele usurpa o quê? Ele usurpa a função em si? Não. Ele usurpa, além da função, o exercício dela. Ele vai usurpar o exercício dela. Por isso que ele tem que praticar algum ato inerente à função usurpada. Ok, pessoal? Bora lá. Ó, necessária a diferença entre exercer função pública e atribuir-se funcionário público, né? Exercer função pública significa praticar, realizar, desempenhar ato de ofício, executar atos relativos à função usurpada. Assim, quem os realiza por meio da usurpação, né, pratica o crime em tela do CPM 335. Já atribuir-se funcionário público não caracteriza o crime de usurpação de função. Por quê? Porque aqui o agente apenas atribui-se funcionário público, mas não desempenha nenhum ato inerente à função. Ok? Vamos lá. Então,
Não esqueçam, atribuir funcionário público, na atribuição não há, quando o particular ele apenas se atribui como funcionário público e não desempenha nenhum ato de ofício, isso não é usurpação do exercício da função, ok? Essa conduta não caracteriza o artigo 335 do nosso CPM. Classificação, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse qualquer pessoa aqui nós lemos quem? Né? Por qualquer pessoa particular. Sujeito passivo é administração militar. Admite-se somente o dolo. A conduta é usurpar o exercício da função em repartição ou estabelecimento militar. Esse crime ele visa tutelar, resguardar a regularidade da prestação de serviços públicos, né? Este crime recai sobre a função pública, recai sobre o exercício, galerinha, ó. Este crime, ele recai, eu vou acrescentar para vocês, tá? Ele recai sobre o exercício da função pública usurpada. Ele recai sobre o exercício da função pública usurpada, ok? Momento consumativo com a usurpação, ok? Com a usurpação. Quando lemos com a usurpação, com o exercício, né, da usurpação. E admite-se sim a tentativa. Imagine que no momento em que o particular se move do balcão para atender, né, para pegar o processo na prateleira solicitado, ele fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Você não é funcionário deste setor, você não desempenha esta função, ou seja, ele não consegue terminar de realizar o ato, na verdade ele não consegue realizar o ato, porque ele é surpreendido por alguém. Aqui nós temos a modalidade tentada, ok? Imagine que ele usurpou a função, né? E no momento em que ele vai praticar o primeiro ato de ofício, ele é surpreendido por alguém. Modalidade tentada, ok? Em que pese ser um crime formal. Os crimes formais, galerinha, essa aqui é a regrinha, tá? Via de regra, os crimes formais não admitem modalidade tentada. Via de regra, ok? Excepcionalmente, nós vamos ter algumas situações, sim, tá? Na prática, que nós visualizamos claramente a modalidade tentada nos crimes formais. Então, pessoal, tráfico de influência. Tráfico de influência. O que vem a ser este crime? Tráfico de influência, né? Este criminho aqui, olha só, é muito parecido com o nosso crime de patrocínio indébito, que nós estudamos lá no artigo 334, né? Artigo 334, ainda há pouco, no bloco anterior, ok? Então, olha só, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em militar ou funcionário de repartição militar, no exercício de função. Pena, reclusão de até 5 anos. Aumento de pena. A pena ela é agravada se o agente alega ou insinua que a vantagem ela é também destinada ao militar ou ao funcionário público da instituição militar. Então, olha só, o que nós temos aqui? Vamos aqui, ó, vamos trabalhar aqui. Nós temos, então, o 334, né? E temos o... Deixa eu colocar eles assim, melhor, um do ladinho do outro. Então, olha só, nós temos o 334 e o 335 do CPM, ok? Ou seja, nós temos o patrocínio indébito e temos o tráfico de influência, ok? Qual que é a diferença, a semelhança entre eles?
O que eles têm de igual? O que é igual entre esses dois crimes? O que é igual? Influência sobre militar ou funcionário da instituição militar. Isso aqui, ó, os dois têm. Isso aqui os dois têm, ok? Agora, o que eles têm de diferente? No patrocínio indébito, eu tenho quem? Eu tenho o funcionário ou militar, ok? Que patrocina interesse de particular. Que patrocina interesse de particular diante de quem? Diante da administração militar. E aqui? Quem que vai fazer esse patrocínio? No 335, eu tenho um particular que promete a terceiro influenciar em seu favor atos de funcionário da instituição militar ou de militar, ok? Então, olha só, tanto no patrocínio indébito quanto no tráfico de influência, nós temos a administração militar sendo vítima, ok? No patrocínio indébito, quem que eu tenho? Eu tenho o próprio funcionário da instituição militar ou o próprio militar, que vai pegar interesse de terceiro e vai pleitear junto à administração militar, beleza? Já no tráfico de influência, eu tenho quem? Eu tenho o particular que recebe uma vantagem, obtém uma vantagem devida para defender interesse de terceiro também junto à administração militar. A outra diferença também é que no tráfico de influência, se eu particular alego que a vantagem ela também vai ser compartilhada com o funcionário público, eu tenho uma pena o quê? Agravada. Tá? Enquanto uma pena mais severa eu tenho no tráfico de influência, se o interesse que eu estou pleiteando é um interesse ilegítimo. Se o interesse que eu estou pleiteando é um interesse ilegítimo, ok? Então, olha só, enquanto que no patrocínio indébito eu tenho como sujeito ativo o militar, o funcionário da instituição militar, no crime de tráfico de influência eu tenho como sujeito ativo o nosso particular, que fala para terceiro que, recebendo uma vantagem devida, poderá ajudá-lo em ato a ser desempenhado pelo militar ou pelo funcionário da instituição militar no exercício da sua função, ok? Ou seja, aqui eu tenho um particular comprometendo a moralidade da administração pública militar, ok? Definição: o crime em tela representa a conduta daquele que, por meio de obtenção de vantagem ou promessa de vantagem, galerinha, nós já vimos, né? Nós já vimos que essa vantagem aqui, ela pode ser o quê? Ela pode ser pecuniária ou ela pode representar o quê? Um favor, ok? Pode ser pecuniária ou pode representar um favor. Ou uma promessa de vantagem para si ou para outrem.
promete, ó a conduta aqui, o particular, em resumo, no tráfico de influência, o particular promete, a troco de recebimento de vantagem devida ou promessa dela, promete favorecer terceiro de maneira indevida. Junto à administração militar, ele promete favorecer terceiro. Ele diz ter credibilidade junto ao funcionário da instituição militar, junto ao militar, ok? Ou seja, o autor, ele alardeia que possui influência. Ele alardeia que possui influência sobre o militar ou sobre quem trabalha na repartição militar. Veja bem, o autor deste crime, ele deve possuir o quê? Uma mínima credibilidade junto, tá, ao funcionário da instituição militar, para que este crime também se caracterize. Por quê? Por quê, professor? Que ele deve ter um mínimo de credibilidade. Porque se eu, particular, recebo uma vantagem devida ou aceito a promessa dela para favorecer terceiro junto à administração militar, eu não tenho credibilidade nenhuma junto à administração militar. Não conheço nenhum militar, nem entro em instituição militar. Se eu não tenho essa mínima credibilidade de favorecer o terceiro, eu não pratico este crime. Agora, por que eu não pratico este crime? Olha que legal, isso é perfeito. Eu não pratico este crime porque se eu não tenho credibilidade, né, para chegar até um funcionário da instituição militar ou até um militar e intervir em favor deste terceiro, significa o quê? Significa que eu não desrespeitei. Significa que eu não atentei contra a moralidade da administração militar. Se eu não atentei contra a moralidade da administração militar, que é o bem jurídico tutelado, não há que se falar em crime. Não há que se falar em crime. É a mesma coisa, galerinha, é a mesma coisa quando nós trabalhamos falsificação de dinheiro, falsificação de nota, né? No direito penal comum. Se a falsificação ela é grosseira, de longe qualquer um vê que é uma nota falsa, não há que se falar em crime. Por quê? Porque não atentou contra a administração pública, ok? Não atentou contra a paz pública. Tranquilinho? Certinho? Então veja bem, se aquele que obtém a vantagem ou promessa dela não tem acesso à administração pública, ele não ofendeu a moralidade dela. Então ele não praticou um crime. Por isso que para praticar este crime, o particular tem que ter o quê? Um mínimo de credibilidade. E tal qual, pessoal, tal qual no patrocínio em débito, olha só. Não é necessário que o particular alcance o objetivo dele, tá? Com o recebimento dessa vantagem. Para a consumação deste crime, basta a mínima credibilidade de influência junto ao militar ou junto ao funcionário da instituição militar. Basta essa mínima credibilidade, o crime já está consumado, já está pronto, já está acabado, tá? Observação: para fins de consumação do respectivo tipo penal, não é necessário que o terceiro seja favorecido. Não há necessidade de que o terceiro tenha aquele favorecimento o qual ele comprou, tá? Não é olha que legal. Para a consumação deste crime, não é necessário que o terceiro tenha a obtenção da vantagem que ele comprou, mediante uma vantagem devida ou promessa de vantagem que deu ao particular. Basta que o autor da conduta criminosa apresente-se como apto a favorecê-lo. Apresente-se como uma pessoa que possui credibilidade junto à instituição militar.
Porém, para que o crime se concretize, né, mister, é necessário que o autor tenha, que o autor possua um mínimo de credibilidade junto ao militar ou funcionário da repartição militar. Exemplo, o agente alega possuir credibilidade. Ele alega possuir poder para influenciar o funcionário da instituição militar, para anular multas que terceiro tenha recebido, ok? E aí esse terceiro, né, ele sempre visualiza o autor deste crime realmente com pessoas da instituição militar. Então ele fala, não, ele tem credibilidade mesmo, porque ele sempre está conversando, cumprimentando em reuniões com os funcionários da instituição militar. Ou seja, para que este crime se concretize, basta que ele se apresente apto, que ele tenha um mínimo de credibilidade para promover, né, o alcance daquilo que está sendo desejado pelo terceiro.